Olá, franqueado! Na aula de hoje vamos mostrar então como você vai fazer para realizar as divulgações das vagas, tá? Lembrando que nós temos hoje no mercado várias plataformas de divulgação de vaga, desde vagas de postagem gratuitas, postagem pagas, sites, aplicativos, tudo para facilitar o nosso processo como recrutador, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês alguns do que a gente utiliza aqui na matriz que dão certo pra gente, para que a gente consiga também passar para vocês um pouquinho do que a gente faz aqui na nossa sede, para também poder implementar aí na unidade de vocês, tá bom? Lembrando que vai ter outros sites também que você pode utilizar, que você também pode, já conheço talvez um outro site que dá certo aqui na minha região, às vezes se você já for recrutador, né, então já tem algum site, já tem algum aplicativo, já tem algum outro meio, também pode ser utilizado, mas esse aqui é o que a gente mais utiliza aqui como matriz, né? E que você pode replicar aí na sua unidade, tá bom? Vamos começar então aqui com o famoso Indeed, né? Então, é o mais básico de todos, tá? Então, a gente tem aqui a plataforma do Indeed, onde você pode utilizar de maneira gratuita, tá? Tem que ter alguns macetes para poder utilizar o Indeed de forma gratuita, mas como você pode ver aqui, ó, a gente já tem várias vagas postadas de várias cidades também. Então aqui a gente tem várias vagas já postadas com candidato, umas com mais, outras com menos, né, que é o normal. E aí a gente vai ter então alguns macetes para utilizar o Indeed, tá? Começando porque o Indeed é uma plataforma paga, onde você pode utilizar ele de uma forma gratuita usando alguns macetes, tá bom? E aí você tem que usar então alguns macetes para conseguir utilizá-lo de forma gratuita, que é o quê? Não postar várias vagas ao mesmo tempo, tá? Então postei uma vaga agora, 10 horas da manhã, vou esperar pelo menos 2 horas para postar outra vaga novamente no mesmo site, tá? Então não colocar vagas como, por exemplo, PJ, escrito, né, ali que é PJ, ou assim, vendedor, vendas, algo que mostre que realmente é uma vaga de uma empresa, tá bom? É importante também não colocar ali o nome da empresa, nem de quem está contratando, nem o nosso nome da Adonai, porque a gente já sabe que a Adonai é uma empresa, já é conhecida, né, nos sites também, então assim, se você colocar lá que é a Adonai, ele vai acabar cortando, né, o seu acesso gratuito e fazendo você pagar também a plataforma por conta disso, tá bom? Então sempre coloca lá, por exemplo, empresa no ramo alimentício contrata, empresa no ramo de pet shop contrata, não coloque qual é o nome certinho da empresa, nem o nosso, tá bom? E também é importante você fazer várias contas para que caso, né, vá caindo, você tenha acesso. Então, por exemplo, eu fiz uma conta agora, caiu o acesso porque eles viram que era da empresa e aí bloqueou, faz outra de novo, até você acertar uma conta, porque demora, tá? Então pode ser que você faça uma conta hoje, poste uma vaga e ele já caia. E aí você faça uma outra conta, poste uma vaga, 2 já cai. Então tem que estar tentando várias vezes até acertar uma conta, tá bom? É importante também não colocar o nome do e-mail, Adonai, RH, alguma coisa. Então sempre coloca um nome aleatório. Pode pôr só siglas ou só números para também não identificar, porque a gente sabe que hoje qualquer coisinha que a gente colocar ali, seja e-mail, seja telefone, vai identificar que você é uma empresa e não vai dar certo, tá bom? O telefone pode sempre colocar o mesmo, não tem problema, tá? E aí depois, quando você for colocar lá na parte de postagem, como que é o telefone, você pode colocar o seu, não tem problema, e o e-mail também, tá? Só para criar a conta que não dá certo, porque senão vai achar que é empresa e vai cortar o seu acesso gratuito. Aqui, então, para você postar, você vem aqui, então, anunciar vaga. Ele vai te dar aqui, né, então, para você criar o anúncio. E aí você vai pegar... Se você já tem uma conta do Indeed, ele vai te dar várias vagas que você tem aqui para você usar ela como modelo e só alterar algumas informações ou criar um anúncio novo, né, que é o nosso caso, vamos criar um anúncio novo. Então, você vai vir aqui em continuar, vamos colocar o título da vaga. Então, por exemplo... estágio ensino médio, né? Aí você sempre vai colocar que os funcionários não vão trabalhar em endereço específico. Aí ele vai te dar qual que é a cidade, então, Campinas, tá? Para que sempre ele vai divulgar para aquela região. Então, se você estiver fazendo uma vaga do Rio de Janeiro, uma vaga da Bahia, não tem problema, você pode colocar aqui. E sempre coloca que eles não vão trabalhar, porque se você colocar que eles vão trabalhar no endereço específico, ele vai te pedir o endereço certinho. Então, qual que é a rua, qual que é o CEP. E aí acaba que a gente pode perder esse candidato porque ele pode ir lá sozinho, sem passar pela gente, tá bom? Qual que é o tipo de vaga, né? Então, no caso dessa aqui é um estágio. Não precisa colocar qual que é a duração do estágio, tá bom?
Vamos colocar aqui que ele vai receber esse salário, só pra gente fazer um teste, né? Então, de 400 até 900 reais. O benefício vai ser o Vale Transporte. Aí, se tiver algum outro, você vai clicar aqui também, né? Pra colocar as informações. E vamos colocar, então, aqui a descrição da nossa vaga. Então, como eu falei, então, empresa no ramo de panificadora contrata. Aí você pode, sempre é legal também colocar qual é o bairro, né? Então, qual que é o bairro? Então, o bairro é o centro, né? Então, quais são as atividades que esse estagiário vai fazer? Então, atendimento ao cliente, né? Qual que é o requisitos? Requisitos. Cursando ensino médio regular. Qual é o horário? Das 10 da manhã até as 3 da tarde, né? Vamos pôr de exemplo. Quais são os benefícios? Então, benefícios: vale transporte e seguro de vida. Então, vale transporte, seguro de vida e a bolsa auxílio. Então, vamos por que é 900 reais, né? Vamos por aqui. Então, 900 reais. Então, essas vão ser as informações. A mesma coisa para o vaga CLT. Você vai colocar sempre o básico do básico para não cair da sua vaga e também não ficar com uma poluição visual muito grande, tá? Então, colocar aqui essas informações. Vou continuar. Aqui, então, tá meu e-mail. Aqui que eu disse, pessoal, que você pode colocar outro e-mail. Então, por exemplo, esse aqui é o meu e-mail do Inded, um exemplo, né? E eu posso querer receber as assinaturas em outro e-mail da minha empresa. Não tem problema, pode colocar outro e-mail, tá bom? Então, aqui, quanto que é o tempo que leva para contratar depois que fez a entrevista? 1 a 3 dias, tá? Aí você pode colocar qualquer tempo, não tem problema. E aqui, qual que é o número de vagas? Então, a gente vai ter uma vaga. Aqui ele vai pedir para eu pré-selecionar os candidatos, aí eu falo que eu não quero, né? É só continuar. Aqui ele vai me dar o resumo da vaga que eu acabei de preencher e aí eu vou confirmar. Aqui ele vai aparecer para eu pagar, né? Para eu poder patrocinar a vaga e aí eu vou falar que eu não quero, então bem aqui, não, obrigada. E aí, a minha vaga já tá pronta. Aperto continuar e aguardo algum tempo para ela poder postar. Geralmente, ela vai levar aí em média de 30 a 40 minutos para poder divulgar a vaga, tá bom? E pode ser que leve algum tempinho mais quando você for novo ali na parte do cadastro, tá bom? Então, não tem problema. E aí, vai ficar aqui, como eu falei para vocês, quando você quiser ver os candidatos, você vem aqui, então, em candidatos. E aí ele vai me dar todas as vagas que eu tenho aqui em aberto. Então, eu quero ver de qual vaga específica, né? Ó, essa aqui a gente acabou de abrir ela, então a gente não vai ter candidato ainda, mas quando tiver ela vai estar aqui, tá bom? Então, é assim que a gente faz para poder postar aqui no nosso Indeed. Também temos aqui o outro site, que no caso é a Cato, né? Então, a Cato, ela também é uma plataforma de recrutamento que é paga, tá? Onde você pode até dividir com 10 pessoas. Então, se você conhecer alguém aí também que é da área, não tem problema se ser de outra empresa, ou você conhece alguém que tenha, que você quer dividir, não tem problema, tá bom? E aí você vai fazer o seu cadastro normalmente também e vai te dar algumas opções aqui para você poder fazer a divulgação da sua vaga. Então aqui na Cato a gente também tem, né? Então a conta que a gente paga também uma mensalidade para poder utilizar e a mesma coisa do Indeed. A diferença do Indeed, na verdade, é que aqui a gente consegue buscar os candidatos também além daqueles que querem ir para nossa vaga. Então o Cato, na verdade, você pode postar aqui a sua vaga, então aqui em criar vaga você vai lá e posta, mas ele é bem utilizado para você poder buscar candidatos, porque é uma plataforma onde o candidato vai lá, se inscreve lá no site, e aí você vai buscar lá, eu quero candidato para ser recepcionista. Então vamos supor, recepcionista. Aí você vem aqui, coloca qual que é o estado que você está fazendo a vaga, né? Então, eu vou pôr aqui como Campinas para vocês poderem olhar, mas pode ser qualquer estado, tá? Então, aplicar. Qual é a região? Região de Campinas, no caso onde a gente está. E a cidade a gente quer Campinas. Então, aplicar todos, aplicar e aplicar.
Aqui no Cato, então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar todos os currículos que tem ali experiência com recepção, né? Então, ó, ele me encontrou 14 mil currículos, né? Então, todos aqui, ó, que tem recepcionista, todos esses aqui tem, tanto homem quanto mulher, aí tem aqui qual que é o dia que ele foi atualizado, então esse aqui tá, por exemplo, pode estar buscando emprego agora, que faz 5 dias que ele atualizou o currículo dele aqui no site, mas também vai ter uns que tá há mais tempo, né, atualizado, 2, 3 anos, 4 anos, então assim, é sempre importante também você utilizar aqui a ordem, né, de relevância, mais atualizado, mais rápido, maior salário, tudo isso. Então, vamos supor, eu quero uma recepcionista de clínica, né, então mais específico, né, então de clínica. E aí ele vai me dar aqui também, então, ó, diminuiu para 2.000, porque a gente colocou um nicho ali mais específico. Então, tudo ele vai te dar também. Tem a pretensão salarial, tem tudo, né? Então, é bem mais fácil para você poder buscar. Aqui você consegue ver o telefone da pessoa para poder ligar para ela. Aqui você consegue também, clicando no nome dela, ele abre para você uma nova aba com todas as informações dessa candidata, mais informações, porque aqui, basicamente, aqui é um resumo, né? E aqui a gente tem mais informações sobre ela, tá bom? Então, aqui, basicamente, é para você poder fazer esse contato maior ali com os candidatos, tá? Então, é mais para você poder buscar os candidatos. Lembrando, então, que a Cato é mais para você buscar os candidatos, tá bom? Então, não necessariamente ele que quis ir para sua vaga. A Cato faz ali uma reciclagem, né? Uma repescagem dos candidatos que tá dentro do perfil da vaga que você tá procurando e vai te dar os melhores currículos. Então, você vai buscar ele e vai chamar ele e falar, olha, eu encontrei o seu currículo aqui na Cato, estou com uma vaga em aberto para sua área de recepcionista, de clínica, tá trabalhando atualmente? Então, assim, não é assim, olha, você teve interesse, é mais assim, eu achei o seu currículo, achei interessante, quero mandar para você a minha vaga que eu tenho em aberto, tá bom? Então, é mais para você buscar os candidatos, é mais um banco de currículos, né? Um banco de talentos, tá bom? E aqui, então, a gente consegue ter várias informações aí dos candidatos, né? Buscar também e consegue também fazer as postagens, tá? Temos também aqui, pessoal, o InfoJobs, tá? O InfoJobs, ele é pago também, mas a gente consegue com uma conta ter 3 publicações gratuitas, tá bom? Então, você pode criar ali a sua conta e aí criar várias, na verdade, né? Então, criei uma conta, vou lá e publico 3 vagas, crio outra conta, porque ele também é muito bom. Hoje a gente entende que ele é quase um dos melhores para poder recrutar, tem muitos currículos, tem muita variedade de pessoas, variedade de cargos, só que é pago. Então, se você também conseguir pagar, é legal, porque ele traz bastante benefício, tá? Não sei se dá para dividir, mas a gente consegue também depois dar uma olhada nisso. Mas também é legal porque dá para você botar 3 vagas gratuitas, que você pode fazer com essas 3 vagas gratuitas. Você pode, então, postar vagas genéricas, né? Então, por exemplo, para você poder atrair, já que você tem só 3 chances de postar uma vaga, você pode postar vagas genéricas. Então, por exemplo, postar uma genérica ali de ensino médio, né? Uma genérica de atendimento e outra mais administrativa, para você poder ir pegando os currículos e vai mandando conforme for as vagas que tiverem aberto, tá? Então, só tenho 3 chances de postar vaga, então vou postar 3 vagas diferentes, mais genéricas, para você poder atrair os candidatos para você e assim você conseguir ter um banco de talentos maior, tá bom? E aqui na InfoJobs, então, basicamente é isso. Então, a gente vem aqui para poder postar as vagas, consegue também pegar currículos, né? Mas para essa forma que eu falei, que é gratuita, só você consegue postar as vagas mesmo, 3 vagas ali gratuitamente, tá bom? Temos também, então, para se você for fazer vaga de Campinas e região, né, Campinas e região, a gente tem o Emprega Campinas. Esse site, ele é grátis, tá bom? Você pode criar também ali uma conta com o seu CNPJ, não tem problema. E aí, ele é gratuito, tá bom? Então, você vem aqui em divulgar a vaga, né? E aí você vem aqui colocar as informações. Então, qual que é o cargo, quantas vagas que você tem, a cidade que é para você trabalhar, é Campinas, é Indaiatuba, é Sumaré, tudo que for região de Campinas você pode postar aqui também, tá bom? Qual que é a empresa, então, igual eu falei da outra vez, vai ser não o nome da empresa, mas o ramo da empresa, tá bom? Qual que é o conhecimento que tem que ter, os requisitos daquela vaga, o cargo, qual que é o salário,
salário, quais são os benefícios daquela vaga também, né? Observações, você pode colocar aqui qual que é o horário de trabalho, tá bom? Qual que é a data limite para ele poder mandar o currículo, eu sempre coloco sempre pro final do mês, tá? Para quem que vai mandar esse currículo, então aqui vamos por Heloísa, qual que é o código? Vamos supor, se é uma vaga de marketing, o código pode ser marketing, que vai ser o assunto do e-mail que ele vai te mandar, né? E qual é o e-mail que ele vai carregar, qual que é o e-mail que ele vai encaminhar, tá bom? Aqui a gente vai colocar, então, como sim e sim, né, que a gente leu, e vai divulgar a vaga. E aí, quando você postar a vaga, ele vai ficar aqui na página inicial, tá? Caso você nunca tenha visto o site, ele é assim, então fica todas as vagas disponíveis que tem aqui, que as pessoas postaram, né? Aqui tudo com a hora, né? Então, assim, sempre é importante, se você for utilizar esse site, você postar várias vezes, né? 2 ou 3 vezes por dia, porque ele vai subindo, né? Então, vai subindo outras vagas novas, vai subindo outras coisas, então você consegue, vai acabar perdendo ali um pouco da sua divulgação. Então, sempre vai ter que renovar a divulgação nesse site, tá? Mas ele é bem fácil de também utilizar e é gratuito, que é o melhor ainda, tá? Temos também, então, agora o Facebook. Temos também, então, agora o Facebook, que também é gratuito e em muitas regiões ele dá muito certo, tá? Então, você vai usar o seu Facebook, pode ser o Facebook pessoal, pode criar um Facebook para a sua agência, não tem problema, tá? Não importa qual Facebook seja, tem que ser só um Facebook ali com uma foto, com informações, tá? Então, eu vim aqui, então, procurar empregos na cidade que você quer, então, emprego em Campinas, emprego em Belo Horizonte, emprego em Rio de Janeiro, emprego na cidade, é importante procurar pela cidade, tá? E aí, vou vir aqui, então, em grupos. Nisso que eu venho aqui em grupos, ele vai me dar vários grupos que eu tenho aqui de empregos na região. Então, empregos em Campinas, emprego Campinas, ó, vários grupos, até mesmo grupos, às vezes nem vai ter só grupos de emprego, né? Às vezes vai ter lá bazar, doação, ó, oportunidade de emprego. Então, sempre você vai olhar todos os grupos que estiver disponível para você poder fazer a postagem. Então, para poder postar, você vai vir aqui no grupo, vai vir aqui escrever algo e aí você pode postar, né? Então, normalmente como um post escrito, né? Então, por exemplo, vagas disponíveis. Ou também você pode postar uma imagem, né? E colocar ali também a sua arte do Canva. Então, o Facebook é basicamente isso, tá? Mais fácil e mais rápido também. Mas lembrando que tanto o Facebook, que eu acabei de mostrar agora, o Emprega Campinas, e o WhatsApp, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, é importante sempre repostar as publicações. Por quê? É uma plataforma gratuita, então vai ter muita gente postando vagas disponíveis ou qualquer outro conteúdo nos grupos. Então, você vai acabar ficando lá embaixo. Então, eu postei aqui 10 horas da manhã. Foi um monte de gente postando. Quando deu meio-dia, o seu post já sumiu. Então, assim, é sempre importante ir repostando. Então, postei de manhã, postei à tarde, postei mais no finalzinho da tarde, postei à noite, se for possível. Então, assim, sempre vai postando em horários intercalados para você conseguir ter sempre ali visualizações, tá bom? E aí também você pode utilizar, pessoal, o WhatsApp, né, que é os grupos WhatsApp ali que você tenha. Pode ser grupos de emprego, grupos de bazar, grupos de doação, qualquer tipo de grupo você também pode utilizar para divulgar as suas vagas, tá bom? Lembrando que é a mesma coisa, divulgar constantemente para sempre ser visto ali nos grupos, já que é muitas mensagens que são postas durante o dia, tá bom? E aí, caso você também não saiba, não tem grupo, você não participa de nenhum grupo ainda da região, ou é uma região nova que você vai fazer e não tem nenhum grupo, você pode jogar no Google, assim, ó, grupos de empregos em Campinas, grupos de emprego no Rio de Janeiro, e aí vai te dar lá vários grupos que você tem no Google mesmo para poder entrar e participar, tá bom? Vamos então agora, pessoal, para uma parte que não é sites de divulgação, né? Não é sites, não é pagos, né? São algumas outras formas que a gente pode fazer, mas que demanda um pouquinho mais de esforço para poder atrair os candidatos, tá bom? Então, vamos começar aqui, então, com alguma, né, das nossas outras opções que a gente tem, que demanda um pouquinho mais ali de esforço e de tempo, né? E dedicação, que no caso então, escolas e faculdades, tá? Então, consegue postar ali
postar não, né? Divulgar em murais físicos, até mesmo virtuais ali de escolas e faculdades. Claro que dependendo, você precisa pedir, né, na faculdade, precisa pedir na escola, conversar com o diretor, conversar com professores, para poder entrar na escola, poder fazer essas divulgações, tá? Não é simplesmente você chegar lá e divulgar sem pedir autorização, mas dá sim para ser conversado e consegue muitas escolas, pelo menos colocar ali o cartaz. Então você vai imprimir ali a sua arte do Canva, que a gente já ensinou você a fazer. Então, imprimir ali certinho para você poder levar nessas escolas e pedir para colocarem nos murais, tá bom? Também em centros de estágios, né? Então, no CIEE, no IEL, na NUB, portal dos estágios das instituições. Então, por exemplo, num portal de uma empresa que está contratando, né? Uma empresa grande, você também consegue pedir para eles postar para você essa vaga lá. Então, tudo isso você consegue também fazer, tá bom? Coordenações de cursos ou professores, né? Então, falar com professores, com coordenadores, diretores da escola, porque muitos têm ali grupos, né, de alunos para você poder divulgar a sua vaga e passa para eles que eles divulgam para os alunos. Criar essa amizade com eles também vai facilitar para você conseguir entrar nas escolas depois, posteriormente, faculdade, né, para trabalhar e fazer sua divulgação, tá? E também grupos de WhatsApp ou redes internas das turmas, né? Então, hoje em dia tudo é muito rede social, muito a internet, né? Então, existem muitos grupos, né? Com grupo de sala, grupo de professores, grupo dos pais. Então, divulgando essas vagas com eles também vai te ajudar a conseguir atrair os candidatos para você e ter mais visibilidade, tá bom? Passando então para o próximo, que é o comércio local. Então, supermercados, padarias, lanchonetes, academias, todo tipo de lugar onde frequenta adolescente, né? Então, a gente tá falando de estágio, mas também pode ser pro CLT, não tem problema nenhum, tá bom? Pra divulgar, né? Faz uma arte ali mais genérica. E aí também você consegue em associações de bairros, né? Muitos bairros têm ali um representante, uma associação, então é legal também você pedir autorização para poder postar nos bairros que você tem ali buscado candidatos, tá? Supermercados também é legal, padarias de bairros, né? Porque eles são bem solícitos para você poder deixar ali no mural, deixar no balcão, também é importante, tá? Aí você vai fazer, então, como? Um cartaz ali, uma folha, né, A4 normal mesmo, com informações do seu contato, o que a gente o que a gente tá buscando, quais são os tipos de vaga, tudo muito bem básico, tá? E bem fácil de ser entendido, não, nada muito com visualização poluída, né? Para não ficar muito ali complicado de enxergar e de ler, tá bom? E aí também você pode divulgar pelos líderes, né, comunitários do seu bairro ou de algum local específico, grupos de bairros de WhatsApp e também de Facebook, como a gente passou anteriormente. E a gente também tem aqui as ONGs, tá? Então, identificar ONGs locais da região, daquela cidade, que atuam com jovens, com mulheres, né? Com população de vulnerabilidade e até mesmo com imigrantes também, se for o caso, se tiver, se você conseguir encontrar. Então, fazer contato com esses responsáveis também, para poder ter fácil acesso na divulgação das vagas nesses locais também, porque a gente sabe que onde mais as pessoas que precisam trabalhar estão em ONGs, né, em escolas. Então, assim, é legal também você trazer o seu olhar para esses locais, para conseguir uma fácil identificação com eles e também conseguir atraí-los para o seu negócio, tá bom? E aí você também pode oferecer para todos os locais, né, que a gente vai citar aqui, uma parceria sem custo, né? Então, assim, olha, você vai me mandar os candidatos, eu não vou cobrar nada por isso, nem você vai me cobrar nada por isso. Então, assim, é uma troca ali, né? E nesses locais são mais fáceis de conseguir trocas gratuitas, né? Do que você precisar pagar, que é igual o site, tem que pagar, ou até mesmo pessoas que fazem divulgação, você tem que pagar também. Então, é legal também porque a gente consegue de uma forma mais gratuita, tá bom? Temos também, então, o que é parecido com as ONGs, que são projetos sociais também de bairros e regiões. Então, buscar ali o centro de referência da assistência social, que é o CRAS, né, da cidade que está buscando os candidatos. Procurar programas ali municipais de primeiro emprego ou de estágio também. E instituições de capacitação que faz cursos gratuitos para adolescentes, tá? Então, é legal também. Algumas regiões oferecem esses cursos também, às vezes na prefeitura, às vezes numa escola específica. Então, é legal também procurar, porque sempre vão estar lá os jovens que precisam trabalhar e que vai ter mais força de vontade para você conseguir encontrá-los, tá bom?
E aí, pra gente poder finalizar aqui os locais, temos também as igrejas, tá? É engraçado pensar, tipo, ah, nossa, mas na igreja, com o que eu vou falar, como eu vou falar? E também tem muitos jovens, tá? Tanto igreja católica, evangélica, qualquer outra religião, vai ter adolescente, vai ter jovem, vai ter gente precisando de trabalho. Então, também é legal explicar ali para um pastor, para um padre, para o líder religioso, o que você tem buscado ali, né? O que você tem feito, qual que é ali o seu trabalho, mostrar para ele que tem valor no que a gente está fazendo, para você conseguir entrar ali para divulgar suas vagas. Claro que não é, pessoal, fazer palestra nesses locais, nem pedir reuniões, não, é somente poder deixar ali o seu panfleto, deixar ali o seu número, sua divulgação de vagas, tá bom? E aí, como eu falei aqui, deixar ali os cartazes, os panfletos, né? É legal também colocar ali um link também direto pro WhatsApp, que também fica mais fácil da pessoa poder só apontar a câmera ali e já conseguir entrar, tá bom? E também pode pedir para ele divulgar ali durante os avisos que eles dão durante os cultos, né? Ou as missas, e também nos ensaios de grupos de jovens, tá bom? Então, a maioria das igrejas, seja católica, seja evangélica, tem também grupos de jovens, ensaio, encontros. Então é legal também divulgar nesses cultos, né, caso seja possível, tá bom? E aí, para finalizar com algumas dicas, né, que a gente tem para poder passar para vocês sempre usar ali o logo e o título da agência, que é muito importante, não deixar ali, qual será que é essa empresa, qual será que é essa agência, sempre deixar ali o nosso logo, o nosso nome sempre bem evidente, tá bom? E aí deixar sempre também quais são os principais requisitos que precisa ter para ser estagiária, para ser CLT, quais são os tipos de contratação que a gente tem, SLT, estágio, BPO, colocar todos ali de uma forma bem esclarecida, tá bom? E deixar também ali um QR Code, como eu falei anteriormente, ou até mesmo um link encurtado para poder fazer assinatura direto no nosso site, tá? Ou direto para o seu WhatsApp, para ser tudo mais fácil, tá bom? Lembrando, então, que quanto mais a gente conseguir facilitar a vida desse candidato para ele poder se interessar na nossa vaga, melhor pra gente. Então, não adianta a gente colocar lá uma página desse tamanho, cheia de informações para ele poder ler, ou uma arte com muitas informações, muitos desenhos que vai poluir ali a visão dele na hora de olhar a sua divulgação. Então, assim, é sempre bem curto e completo, tá? Então, assim, quer dizer que é curto, completo e certeiro, tá? Então sempre colocar essas informações bem corretamente para não ter trabalho ali na hora de quem for ler compreender. Então você pode até mesmo ler, reler, falar, olha, deixa eu ler aqui para ver se eu entendi. Se você lê de primeira, entendeu o que tá buscando, o que tá falando, tá tudo certo, você pode divulgar dessa maneira, tá bom? A gente já mostrou aqui algumas formas de divulgação que você pode colocar, qual é a arte, qual que é o script, então tudo isso você vai conseguir também utilizar no seu dia a dia, tá bom? Então é isso, pessoal. Lembrando que essas são algumas das maneiras que a gente pode utilizar para divulgação de vaga. Claro que, como eu falei anteriormente, se você tiver alguma outra forma de divulgação, não tem problema, você também pode ser utilizada, tá bom? E qualquer dúvida você pode sempre acessar o anexo que tem aqui no nosso vídeo, tá? Muito obrigada e até a próxima aula.